Meus amigos, semana 12 de NFL. Como vocês sabem, tivemos 3 jogos do Thanksgiving, então não vamos falar sobre 6 times hoje, porque já falamos no vídeo do Thanksgiving que você pode ver lá no canal. Hoje vamos falar sobre os jogos que rolaram no domingo, jogos legais demais, inclusive. Antes, hoje é dia 29 de novembro, se você tá vendo esse vídeo quando ele saiu. Se você ainda atrasou um pouco e tá vendo ele na terça, ainda dá tempo. Link aí na descrição para você ir lá na Esporte América, loja com produtos oficiais de NFL, MLB, NBA e até 30 de novembro, terça-feira, Black November, promoções, até 50% de desconto em coisas que você sabe que são caras, de qualidade maravilhosa, mas ainda assim caras. A Esporte América tem produtos exclusivos em parceria com a New Era, é boné, camiseta, casaco, adesivo, bola, capacete, cara, tem muita coisa. Chegou as linhas novas de boné Salute to Service, Crucial Catch, e tem coisa nova chegando, tipo linhas da Mitchell & Ness. Essa é a camisa mais linda que eu tenho da NFL e ela é da Mitchell & Ness. Então dê uma olhada lá na Esporte América que eu tenho certeza que você vai gostar. E depois da vinheta a gente vai falar sobre a rodada de domingão, semana 12 da NFL. Estamos caminhando pro fim, cara. Pra você que não quer ver de todos os jogos e tudo mais, você pode ver aqui na linha do tempo do YouTube que tem só os jogos que te interessam, e lá no fim do vídeo eu falo sobre como está a liga, divisões e playoffs e tudo mais. Bora! Go, baby! Great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar falando dele, a capa do vídeo de hoje, que é Leonard Fournette, que fez um baita jogaço. Fournette. 4 touchdowns, 3 corridos e 1 recebido pro Leonard Fournette, que recebendo a bola é uma tragédia, ele é muito ruim recebendo a bola, mas nesse jogo foi muito bem. Os Bucks foram enfrentar os Colts e tiveram um jogo bem difícil. Os Colts estão melhorando, né, cara? A gente sabe disso, os Colts estão vindo aí de uma sequência bem boa de 3 vitórias, aí perderam pros Titans, mas estavam vindo de vitória também, uma temporada 6-5, perderam agora pra um Buccaneers forte, que agora está 8 vitórias e 3 derrotas. Brady fez um jogo interessante, não foi o melhor jogo da sua carreira, mas o Leonard Fournette foi muito bem, 100 jardas corridas, 31 recebidas, 4 touchdowns e foi muito bem. O Carson Wentz, ele teve um jogão. Nossa, o primeiro tempo do Carson Wentz foi absurdo. O segundo não tanto, teve 2 interceptações, Jonathan Taylor teve o seu touchdown de sempre, mas não foi a mesma coisa que estava sendo até aqui, e apesar de ótimas jogadas, e apesar de o jogo estar 31-31 até o final, os Bucks venceram por 38-31, fazendo o touchdown ali na última campanha. Os Colts tiveram interceptação e acabou o jogo. O primeiro tempo do jogo foi maravilhoso, cara. Teve touchdown pra caramba, interceptação, foi muito bacana. Com isso, os Bucks 8-3 e os Colts 6-6. O Tom Brady não perde pra Indianápolis desde 2010, incluindo playoffs. 9 vitórias e 0 derrotas. Sabe o que aconteceu em 2011? O Peyton Manning saiu dos Colts. Isso talvez tenha um pouco a ver. Próximo jogo, Jets e Texans. Esses jogos que não tem tantas implicações em playoffs, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Foi interessante porque o Zach Wilson voltou fazendo caca, como a jogada bizarra da interceptação dele, em que o running back tava perto dele, ele... Aí o running back virou as costas e a bola foi interceptada. Mas ele não fez o pior jogo, ele teve um segundo tempo bem interessante e conseguiu dar vitória para os Jets para ficar 3-8 e os Texans agora 2-9, vitória de 21-14. Lembrando que os Texans estavam ganhando de 14-3 e levaram a virada para 21-14 no segundo tempo. Isso porque os dois times tiveram field goal errado, os dois quarterbacks tiveram interceptação, mas o Tyrod Taylor acabou sendo um pouco melhor mesmo. Só que são dois times muito limitados, a gente sabe disso, mas tem pontos positivos, como a defesa dos Jets e Elijah Moore, que são realmente pontos bem positivos. Próximo jogo, Eagles e Giants. Também não tem tanta implicação em playoffs, mas é sempre interessante porque é duelo de divisão. E duelo de divisão é sempre pegado, mas esse não foi o melhor jogo. O jogo virou 3-0 para os Giants, aí os Giants abriram 10-0 e aí depois 13-7 para ganhar a parada. Então, Jalen Hurts,
3 interceptações. Jogou mal pra caramba e esse negócio de turnover pesa muito. E ele teve bastante. O Daniel Jones não, ele cuidou melhor da bola, teve seu passezinho pra touchdown. Saquon Barkley correu a sua bolinha mais ou menos. Kenny Golladay ali até que mandou bem e tudo mais. E os Eagles tiveram 3 turnovers com Jalen Hurts, mas também perderam a bola com o Boston Scott. Um fumble perdido, 4 turnovers a 0. Os Giants com mais posse de bola. Os Giants abrindo 10 a 0. Geralmente isso daí indica vitória e foi o que aconteceu. Giants agora 4-7 e os Eagles 5-7. Panthers e Dolphins, surpresinha na rodada. Olho nesse Miami Dolphins. Estou aqui com a camisa do maravilhoso Dan Marino para falar que os Panthers começaram on fire, com Cam Newton de volta, foram bem, ganharam dos Cardinals e agora estão 5-7. Os Dolphins, por outro lado, cara, é absurdo isso, começaram 1-7 e estão a 4 vitórias seguidas contra Texans, contra Jets, beleza, contra Ravens e contra Panthers, cara. Então, interessante demais. Esse Brian Flores é difícil, cara, porque o cara consegue tirar uns coelhos da cartola que é absurda. Tua Tagovailoa jogou bem, acertou passe pra caramba, passe pra touchdown, Myles Gaskin com 2 touchdowns, Jalen Waddle jogando a sua bolinha muito bem jogada, 137 jardas e touchdown, e o Carolina Panthers, Cam Newton jogou mal demais, 5 de 21. E eu como torcedor dos Patriots falei, Cam, adoro você, cara, mas que bom que você não tá mais aqui, porque realmente não foi nada bem. 2 interceptações, mandou mal, isso não foi bom, apesar do touchdown corrido. Christian McCaffrey teve uma lesão que é pra se preocupar. DJ Moore passou das 100 jardas, mas não foi suficiente. E o PJ Walker ainda substituiu o Cam Newton, então foi bem ruim. Enquanto isso, enquanto os Panthers estavam tendo punch bloqueado pra touchdown e tudo mais, os Dolphins fazendo 21-7, 27-10, 30-10, 33-10 e ganharam. Nesse momento, como eu falei, os Dolphins 5-7, cara. E isso é muita loucura. Titans e Patriots, um dos jogos mais esperados aí, porque é 2 times lutando pelo topo da conferência, né? Os Titans chegaram para esse jogo 8-3 e os Patriots 7-4, e com a vitória dos Patriots de 36-13, os 2 times estão 8-4. Não foi um duelo justo, porque, primeiro, os Titans não tinham ninguém, cara. A.J. Brown fora, Julio Jones fora, Derrick Henry fora, caras de defesa fora, era tipo wide receiver 1, 2 e 3 fora, era tight end fora, os 2 principais running backs fora, linha ofensiva capenga, e mesmo assim os Titans deram muito trabalho, principalmente no primeiro tempo. Depois, uma sequência de erros, a defesa dos Patriots entrou no jogo e jogou muita bola, só que qual foi o bizarro aqui? Os Patriots tiveram 105 jardas, sendo que a maioria delas foi no final do jogo, porque o jogo corrido dos Patriots foi uma tristeza. Mac Jones, como sempre, jogando muita bola, 2 passes para touchdown, 23 em 32. Nenhum recebedor passou das 100 jardas, Jacob Myers com 98 apenas. E Kendrick Bourne com 2 touchdowns, jogando muito, cara. Então isso é realmente maravilhoso. Qual foi o problema dos Titans? Ryan Tannehill teve interceptação e 3 fumbles perdidos. Então, esse elenco que não é o titular dos Titans custou um pouco, porque eles eram bons, mas a segurança da bola, coisas que veteranos estão mais acostumados, não deu certo. A questão é que o jogo virou 16-13 e os Patriots com dificuldade de touchdown. Foram 5 chutes acertados do Nick Folk, que ainda errou chute. Mesmo assim, os Patriots ganharam, uma vitória importante para colocar 8-4, que ficaram dependendo do Sunday Night Football para estar em primeiro seed. Jogo interessante, e os Patriots com 7 vitórias nos últimos 8 jogos. Steelers e Bengals, o duelo de divisão foi um verdadeiro atropelo, não tenho o que falar. Tudo que a gente analisa nesse jogo, os Bengals fizeram muito melhor. Joe Mixon, 165 jardas corridas, 2 touchdowns. Joe Burrow correndo para touchdown, mais um passe para touchdown, fazendo 20 de 24. O único erro dele foi amar demais, tô brincando, foi a interceptação. T. Higgins com mais de 100 jardas e touchdown. Ja'Marr Chase com 3 recepções para 39 jardas. Mas é isso que é um ataque forte, cara. Joe Burrow não vai tão bem, Joe Mixon vai. Joe Mixon não vai tão bem, Ja'Marr Chase vai. Ja'Marr Chase não vai tão bem, tem o T. Higgins. E até o filho do Randy Moss jogou, que foi o Thaddeus Moss, mas não apareceu no jogo. Enquanto isso, os Steelers, nada. Big Ben com 2 interceptações, jogo corrido foi uma tristeza, jogo aéreo não foi bom também, o único touchdown foi ótimo do Pat Freiermuth, mas não foi suficiente, e o Big Ben ainda teve 2 fumbles, sendo que perdeu um deles. E cara, foi bem tranquilo na verdade, o jogo já virou 31-3, né?
sendo que teve pick six ainda do Big Ben, e aí foi só os Bengals manterem, cara, e eles ainda ampliaram pra 41, levaram um touchdownzinho no final do jogo. Esse Bengals tá 7-4, cara. Lembrando que Baltimore, Cleveland, tá todo mundo ali, mas esse Bengals vai dar trabalho e tem um fim de temporada complicado que a gente vai falar mais pro fim do vídeo. Os Steelers ainda tem chances, mas jogou bem pra caramba contra os Chargers e agora sofre e acumula derrotas, e isso é um problema muito grande. Falcons e Jaguars, mais um que eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, era o que se esperava. Os Falcons jogando melhor e com a volta do Cordarrelle Patterson, que é simplesmente um absurdo. 108 jardas corridas e 2 touchdowns, e ainda teve 27 jardas recebidas. Russell Gage com seu touchdown também, e o Jacksonville Jaguars continua sendo um sacrifício enorme conseguir pontuar. Então, olha, as primeiras campanhas dos Jaguars: punch, interceptação, fumble e field goal e turnover on downs. Esse foi o primeiro tempo inteiro dos Jaguars, então é muito problema, cara. Trevor Lawrence terminou o jogo com um passe pra touchdown e uma interceptação, fazendo a temporada mediana de sempre que a gente tá vendo do Trevor Lawrence. Jogo corrido não funciona tão bem, jogo passado também não funciona tão bem, e os Falcons jogaram um pouquinho melhor, apesar dos Falcons 5-6, e os Jaguars 2-9, e apenas isso. A única vantagem é que o Matt Ryan nunca perdeu pros Jaguars na carreira. Chargers e Broncos, né? A gente teve 3 jogos na segunda janela. Chargers e Broncos, Rams e Packers, Vikings e 49ers. Os 3 têm coisas interessantes. Começando por Chargers e Broncos. Cara, esse Broncos é um mistério tão grande, porque eles vão e ganham dos Cowboys com um domínio gigante. Aí os Chargers, com Justin Herbert voando, eles ganham dos Chargers cedendo apenas 13 pontos, fazendo 28. É impressionante. Só que é o mesmo Chargers que já perdeu. Tudo bem, é um calendário difícil. Perderam para Ravens, Steelers, Raiders e Browns. Mas aí perderam para os Eagles também fazendo 13 pontos. Então esse Broncos, eu tô com confiança nesse Broncos há muito tempo, mas eu acho que com um quarterback decente, de repente com uma mudança em comissão técnica, esse Broncos tem muita coisa pra fazer, cara, e é isso que é interessante. Teddy Bridgewater cuidou da bola e quando isso acontece as coisas melhoram. Até o Drew Lock teve que entrar, teve a sua interceptação de sempre e foi embora. Justin Herbert teve interceptação, teve pick six, interceptação retornada para touchdown, não teve jogo corrido nenhum. Austin Ekeler teve uma média de 2.6 jardas por carregada. O Austin Ekeler teve um touchdown recebido, mas ainda assim teve muito problema. E o que acontece? Ofensivamente os Chargers não conseguiam. O jogo virou 14-7, depois 28-7, porque Chargers tiveram interceptação e na campanha seguinte uma pick six, e aí os Broncos gostaram muito do jogo. Nesse momento os dois times 6-5, e a gente sabe que são dois times muito diferentes, mas cara, os Broncos jogaram muito melhor, e isso é muito esquisito na real. Patrick Surtain foi o cara que teve a pick six, jogou muito, e ele é o primeiro calouro dos Broncos com 2 interceptações em um jogo desde Steve Atwater em 1989. Los Angeles Rams e Green Bay Packers, um dos melhores jogos da rodada, e cara, esse Packers é o Packers mesmo. Se a gente vai ver tudo que já deu errado com os Packers nessa temporada, todas as polêmicas do Green Bay Packers, do Aaron Rodgers com vacina, problemas de lesão, e perderam pros Vikings na semana passada num baita de um jogaço, e aí chega aqui o time de volta com Aaron Jones, de volta com o Davante Adams, de volta com o Randall Cobb, de volta com o Aaron Rodgers. O Randall Cobb não, né? Inclusive ele saiu no jogo por causa de uma lesão. E mandaram muito. Os Los Angeles Rams, por outro lado, erraram bastante. Matthew Stafford errando pra caramba, apesar de ter feito 3 passes pra touchdown, teve interceptação, jogo corrido não rolou, inclusive Sonny Michel de volta, mas não foi muito bom. Cooper Kupp com as suas jogadas, Van Jefferson, Odell Beckham Jr. e Darrell Henderson recebendo passes pra touchdown, Odell com sua primeira recepção pra touchdown desde a semana 4, inclusive. Mas cara, Davante Adams passando das 100 jardas e A.J. Dillon, um monstro. O A.J. Dillon não é aquele cara que vai fazer 100, 150 jardas e 3 touchdowns, mas é aquele cara que vai conseguir primeira descida quando parece que não consegue. Ele é muito, muito bom. Então, os Packers jogaram melhor, não tem a menor dúvida. O jogo virou 20-17 pros Packers, um baita jogaço, e aí os Packers abriram 36-17, tendo inclusive pick six, retornando interceptação do Matthew Stafford para touchdown, e aí depois foi só segurar. Apesar de ter field goal errado, né, missed field goal, porque falar em inglês é desnecessário. Apesar de ter field goal errado e o Mason Crosby já ter errado 9 esse ano, e ele precisa ir embora... os Packers estão mandando bem, estão 9-3, não perderam em casa ainda nessa temporada, e levar para os playoffs
tendo vantagem de jogar em casa é muito valioso e isso vai pesar muito. Por último, antes do Sunday Night Football, Minnesota Vikings contra San Francisco 49ers. E esse 49ers, meus amigos, é interessante demais. Em casa, os 49ers estão com um problema. 2 vitórias e 4 derrotas, sendo que essa foi a segunda vitória. Mas estão andando bem. Ganharam de Rams, Jaguars e agora Vikings nas últimas 3 semanas. Apesar de terem perdido 4 seguidas lá no começo e tudo mais. Jimmy Garoppolo jogando bem apesar da interceptação. E Kirk Cousins dando aquela levíssima pipocada, né? Assim como todos, quase, os jogos dos Vikings dessa temporada, acabou ficando para a última campanha uma chance de um empate ali, mas não deu. O Kirk Cousins errou os passes, não achou separação e tudo mais. Adam Thielen mandou bem com 2 touchdowns, o Alexander Mattison teve 1 e o Dalvin Cook saiu com lesão, e a gente vai ter que aguardar para ver se é mais sério. Do lado dos 49ers, o que precisava funcionar, funcionou. E isso é Deebo Samuel, que é um monstro, 2 touchdowns corridos e ainda recebendo bola. E o Elijah Mitchell, que é monstro também, mais de 100 jardas e 1 touchdown. Então quando a gente vê isso, é difícil dar errado. O jogo virou 14-14, aí os 49ers fizeram 28-14, os Vikings fizeram 28-20, 31-20, 31-26, 34-26 e fim de papo. Os 49ers estão 6-5 e os Vikings 5-6. Lembrando que logo depois de eu falar do Sunday Night Football, a gente fala sobre as divisões e como estão as conferências nesse momento. Porque estamos em reta final. Lembrando que Cardinals e Chiefs descansaram nessa semana 12. Meus amigos, o jogo que fechou a semana 12, o domingo de semana 12, temos o Monday Night Football ainda entre Seattle, Seahawks e Washington. Esse jogo é meio qualquer coisa, né? Tivemos Cleveland Browns indo até o M&T Bank Stadium enfrentar o seu rival de divisão, Baltimore Ravens. E esse jogo tinha implicações na própria divisão, os Browns, essa divisão tá toda uma loucura, e a vitória dos Ravens coloca eles 8-3 e líderes nesse momento da AFC. Seed número 1 com a vitória por 16-10 num jogo que foi uma loucura, cara. 4 interceptações do Lamar Jackson. Times que o quarterback teve 4 interceptações estavam 0-52 até sei lá quando. E os Browns conseguiram perder mesmo assim. Baker Mayfield fez um jogo mais ou menos. O jogo corrido dos Browns foi anulado pela defesa dos Ravens, que colocava tipo 8 jogadores no box defensivo. Foi sensacional. Jarvis Landry foi o melhor jogador recebendo bolas, mas ainda assim não foi suficiente. 2 fumbles perdidos, um pelo Jarvis Landry e um pelo Baker Mayfield. E cara, de novo, Lamar Jackson não fez um bom jogo, cara. Voltou de uma doença que ele teve na semana passada. Todo mundo falou que ele tava de boa. 4 interceptações. E ele teve excelentes corridas, 68 jardas, teve bons passes também. O Mark Andrews teve uma recepção para touchdown que foi absurda. E na mesma campanha uma recepção antes num pass interference que foi bizarro. Mas ainda assim, 4 turnovers, cara. Isso é bizarro. Então, se liga nessa sequência aqui que encerrou a primeira etapa, né? Os Browns já começaram errando o field goal, mas aí teve uma aqui, ó. Fumble dos Browns, interceptação dos Ravens, field goal dos Browns, interceptação dos Ravens, fumble dos Browns, interceptação dos Ravens, cara. 3 seguidas, cara. E os Browns não conseguiram fazer nada com isso, a verdade é essa, inclusive nenhuma interceptação. Só teve 3 pontos dessas interceptações e aí não deu. No final do jogo, os Browns tiveram a chance de tentar virar o jogo com touchdown, não conseguiram passar nem fazer uma primeira descida para manter esse sonho vivo, então os Browns estão bem ruins, cara, e os Ravens estão muito bem, apesar dos problemas, é um timaço. Então, vamos para aquele momento agora em que a gente dá uma olhada rápida nas divisões e como estão as situações de playoff nesse momento. AFC East com os Patriots liderando 8-4, os Bills 7-4. Próxima semana, na segunda-feira à noite, Patriots e Bills para disputar pela primeira vez essa divisão aí, porque Patriots e Bills ainda se enfrentam 2 vezes. Miami Dolphins e New York Jets, os Dolphins 5-7, apenas 2 vitórias atrás dos Bills, cara. É bizarro, mas é. E o New York Jets 3-8. AFC Norte ainda tá embolada, mas os Ravens lideram com 8-3. Cincinnati Bengals 7-4, apenas um jogo. E eu quero ver aqui uma coisa, os Ravens ainda enfrentam os Bengals no final dessa temporada, além de enfrentar os Browns mais uma vez, os Steelers, os Packers, os Rams e os Steelers de novo. Esse final de temporada para os Ravens vai ser uma loucura, numa divisão que já tá muito maluca. Cincinnati Bengals 7-4, Browns 6-6 e Steelers 5-5-1.
qualquer um aí ainda pode ganhar. AFC Sul, diferente. Tennessee Titans tá 8-4, ainda lidera a divisão. Os Colts logo atrás com 6-6. Texans e Jaguars com 2 vitórias e 9 derrotas. AFC West, mais loucura ainda. Os Chiefs descansaram essa semana e estão com 7-4. Só que Chargers, Broncos e Raiders estão 6-5 logo atrás. Então tá maluca a AFC. Aproveitando, vamos direto pros playoffs da AFC. Nesse momento, o Seed 1 são os Ravens com 8-3, primeiro lugar na AFC Norte. Os Patriots 8-4, segundo lugar na AFC, primeiro lugar na AFC Leste. Os Titans são o Seed número 3 com 8-4, esses são os únicos times com 8 vitórias, lideram aí a AFC Sul. E os Chiefs continuam no número 4 da AFC, liderando a AFC West. Os Bengals são o seed número 5 com 7-4, os Bills são o número 6 com 7-4 e os Chargers são o número 7 com 6-5. Nesse momento disputam por playoffs Broncos, Raiders, Colts, Browns, Steelers, até Dolphins e Jets ainda tem chance matemática e Texans e Jaguars. Maluquice, né? Vamos pra NFC. A NFC East tá mais tranquila, os Cowboys lideram 7-4, Eagles 5-7, Washington 4-6, jogam hoje à noite, e o New York Giants 4-7. A NFC Norte também tá bem tranquila, Green Bay Packers 9-3, segundo lugar é os Vikings 5-6, Bears 4-7 e os Lions 0-10-1. Acho que não dá muito trabalho aí. NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers também lidera com tranquilidade 8-3. Falcons, Saints e Panthers com 5 vitórias. Os Panthers têm um jogo a mais, uma derrota a mais, 5-7. NFC West, um pouco mais embolada, mas nem tanto. Arizona Cardinals 9-2, Los Angeles Rams agora 2 jogos atrás depois da derrota para os Packers, 7-4, os 49ers 6-5, ainda pode acontecer muita coisa interessante, e o Seattle Seahawks que joga hoje contra o Washington 3-7. Então hoje a gente vai ter um Monday Night Football bem chato, com o Seahawks 3-7 contra o Washington 4-6, então não tem muita graça. Na disputa dos playoffs, os Cardinals se mantêm no primeiro lugar, no primeiro seed, depois dessa semana de folga, 9 vitórias e 2 derrotas. Os Packers têm uma derrota a mais por ter um jogo a mais, 9-3. Vão ter a próxima semana de folga, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui na semana 13. Semana 13, Titans, Panthers, Browns e Packers descansam, é isso mesmo. No seed número 3 são os Buccaneers, que lideram, esses 4 primeiros times lideram suas divisões. Os Cowboys 7-4 lideram a NFC East. Os Rams são o seed número 5 ainda, 7-4. Os 49ers subiram para seed número 6 com 6-5. E os Vikings são a seed número 7 com 5-6. Olha que loucura. Falcons 5-6, Saints 5-6 ainda estão na briga, Eagles e Panthers 5-7 ainda estão na briga, Washington Giants e Bears 4-7 ainda estão na briga, Washington 4-6, né? Seahawks e Lions ainda são os últimos times ali, mas matematicamente todos ainda têm chance. A gente vai começar a eliminar times matematicamente a partir dessa semana, tá bom? Meus amigos, é isso. A próxima semana começa na quinta-feira com Cowboys e Saints, um jogo bem bacana. E no domingo tem jogos interessantes como, por exemplo, Chargers e Bengals, 2 times com mais de 6 vitórias. Temos Ravens e Steelers, que é um jogo legal também. Temos Broncos e Chiefs, os Broncos adoram dar trabalho, vamos ver contra um rival de divisão. E Patriots e Bills, que vai ser um jogaço também na segunda-feira. Estamos na reta final, meus amigos, segurem-se em suas cadeiras. Me sigam nas redes sociais, vão lá no golinsports.com.br e não saiam desse vídeo sem deixar um gostei e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês, foi!